Caros amigos e amigas que estão aqui no nosso centro de evangelização, aqueles que nos acompanham em casa pela TV Canção Nova, pela rádio Canção Nova, pela internet, muito boa tarde a todos. Nós todos, penso, já estamos sabendo que o Papa Bento XVI renunciou ao pontificado a partir do dia 28 de fevereiro. Então muitas pessoas estão assim apreensivas, alguns preocupados. Então vale a pena aqui a gente dizer algumas coisas sobre isso. Inclusive daqui a pouco, pela TV Canção Nova, o cardeal Dom Damasceno, que é o presidente da CNBB, vai fazer um pronunciamento também oficial. Bem, primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a gente não deve se assustar. Não. Porque já houve na história da igreja 3 papas que renunciaram. E está no Código de Direito Canônico da igreja, no artigo, no cânon 187, que qualquer autoridade da igreja pode renunciar, se ela achar que não tem condição de exercer o cargo que está exercendo. Então o que o Papa fez foi algo legítimo, lícito, embora não seja corriqueiro. O último Papa que renunciou foi em 1415, um Papa chamado Gregório XII. E ele renunciou porque a igreja estava vivendo uma situação muito difícil. Era o chamado cisma do Ocidente, que durou 40 anos, onde a igreja tinha um Papa em Roma e tinha 2 antipapas, ou seja, 2 que se elegeram Papa de maneira ilegítima. Um estava na França, em Avignon, e outro estava na Itália, em Bolonha. Então, para que a igreja voltasse à normalidade, houve um concílio, o Concílio de Constança, onde o Papa legítimo, Gregório XII, renunciou. O concílio depois, os 2 antipapas, então foi eleito um Papa só, que se chamou Martinho V. Isso foi em 1415. Um pouco antes, em 1294, houve também um Papa chamado Celestino V, que era um monge, tinha sido um monge beneditino, tinha sido também um eremita, com mais de 80 anos, que também renunciou, porque estava realmente sem saúde. E logo em seguida, ele morreu no mosteiro. Foi sucedido pelo Papa Bonifácio VIII. E no começo da história da igreja, lá no ano 234, houve um Papa que renunciou, chamado Ponciano. Esse Papa renunciou por uma situação muito interessante. Ele e um antipapa que havia, chamado Hipólito, eles foram exilados na Sicília pelo imperador romano, que não era cristão, imperador chamado Magno. E os 2, o Papa legítimo e o antipapa, o Ponciano e o Hipólito, morreram mártires na Sicília. Mas enquanto o Papa Ponciano estava na Sicília, ele renunciou para que os cristãos de Roma não ficassem sem Papa e pudessem eleger um Papa. Então fica claro que já são 3 papas da história da igreja que renunciaram, e que esse é o 4º, e que renuncia por uma razão muito objetiva, muito clara: falta de saúde física. Eu estou aqui com o pronunciamento que o Papa Bento XVI fez. Entre outras coisas, ele diz assim, eu quero ler: após ter examinado perante Deus reiteradamente minha consciência, cheguei à certeza de que pela idade avançada, ele tem 85 anos, já não tenho forças para exercer adequadamente o ministério petrino,
quer dizer, o ministério de Pedro. Sou muito consciente que este ministério, por sua natureza espiritual, deve ser realizado não unicamente com obras e palavras, mas também, em não menor grau, sofrendo e rezando. No entanto, no mundo de hoje, sujeito a rápidas transformações e sacudido por questões de grande relevo para a vida da fé, para conduzir a barca de Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor, tanto do corpo como do espírito. Vigor que, nos últimos meses, diminuiu em mim de tal forma que eis de reconhecer minha incapacidade para exercer bem o ministério que me foi encomendado. Então, o Papa deixa claro que ele está renunciando porque não tem condição física, a cabeça está perfeita. Nós temos que entender que a atividade do Papa é uma atividade muito intensa. Por exemplo, já está marcado para o Papa vir ao Brasil na Jornada Mundial da Juventude. É claro que o novo Papa virá. Agora terá que ser eleito um novo Papa, não é? Haverá o chamado conclave. O que é o conclave? É a reunião onde os cardeais que têm menos de 80 anos de idade se reúnem em Roma, de portas fechadas, conclave, em latim quer dizer com chave. Eles ficam fechados, sem ler jornal, sem atender celular, sem ver televisão e sem conversar com ninguém, a não ser entre eles, até que o novo Papa seja eleito. Isso pode demorar 1 dia, 2 dias, 10 dias, 1 mês. E a eleição é feita como? Quando um dos cardeais recebe 2/3 dos votos de todos eles. Aí temos o cardeal eleito. Então sai aquela fumacinha branca lá na chaminé da Capela Sistina, onde é feita a eleição. Quando faz a eleição e ninguém teve 2/3, sai uma fumacinha preta. Quer dizer, não tem ninguém eleito ainda. Então o povo na Praça de São Pedro fica todo mundo olhando para aquela chaminézinha. Quando sai a fumaça branca, habemos Papa, já temos Papa. É o que acontece. Bom, isso deve acontecer agora, durante o tempo da Quaresma. Não devemos nos assustar com isso e não devemos ficar preocupados com isso. Por quê? Porque a gente sabe que quem governa a igreja é o Papa, mas quem dirige e quem assiste é o Espírito Santo. A igreja já teve 266 papas, né? Teve papa de tudo que é jeito, e a igreja sempre continuou a sua caminhada independente de qualquer tropeço, de mortes de papas que foram depostos. A igreja continua a sua caminhada. Nada escapa da ação do Espírito Santo. E uma coisa muito interessante, que esse Papa, segundo eu vi no noticiário hoje, anunciado pelo porta-voz do Vaticano, o padre Lombardi, ele vai ficar morando no Vaticano, num pequeno monastério, pequeno mosteiro que existe dentro do Vaticano. Não será mais Papa, haverá um Papa eleito. Mas é claro que ele, com a experiência dele, com o teólogo extraordinário que ele é, com a experiência de Papa durante 8 anos que foi, e também com a experiência de 25 anos de assessor do Papa João Paulo II, como prefeito da Congregação da Fé, sem dúvida que ele poderá ser um excelente conselheiro para o novo Papa. Então, fiquemos em paz.
O Papa que sai, meus irmãos, é um gigante. Nós nos lembramos que há 8 anos atrás, quando ele foi eleito Papa, foi uma eleição fulminante. Uma eleição que demorou um dia. Para vocês terem ideia, na história da igreja, houve eleições de papas que demorou mais de um ano, 2 anos até. Bento XVI, na segunda eleição que os cardeais fizeram, ele já conseguiu 2/3 dos votos e foi eleito. Mesmo já tendo 78 anos de idade. Os cardeais entenderam que tinha que ser ele. Porque para substituir o gigante João Paulo II, tinha que ser outro gigante, Bento XVI. E esse homem trouxe à igreja realmente um conteúdo extraordinário. Ele deixou para nós 3 encíclicas extraordinárias. A primeira delas, Caritas Est, Deus é amor. A segunda, sobre a esperança, Spe Salve, salvos pela esperança. E a terceira, Caritas in Veritate, a caridade na verdade. Não se pode fazer caridade sem a verdade, né? Nós não demos conta ainda de ler tudo que esse homem escreveu. Ele deixou já tem mais de 40 livros escritos, nem todos ainda traduzidos em português. Então ele deixa um acervo espiritual para a igreja extraordinário. E já deixou 2 atividades para o novo Papa cumprir. A primeira delas é a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, que vai ser agora em julho. Talvez o Brasil seja o primeiro país a receber o novo Papa. Não sei, pode ser, porque certamente o Papa virá a Jornada Mundial da Juventude. Então pode ser que seja o primeiro país a receber o novo Papa. E depois ele deixou já o Ano da Fé. O Ano da Fé, que começou no dia 11 de outubro do ano passado, e que vai até o dia 25, 24 de novembro deste ano, a festa de Cristo Rei. E todo esse Ano da Fé já tem uma programação muito grande para ser cumprida. Inclusive, quando eu preparava esta pregação, eu preparei em cima do documento do Papa sobre o Ano da Fé. Aí hoje de manhã ficamos sabendo da renúncia dele. E o que eu quero fazer aqui nessa pregação de hoje, e amanhã eu quero continuar na pregação das 9 da manhã, eu quero exatamente começar um pouco dessa reflexão do que esse Papa quer de nós nesse Ano da Fé. Por que que ele anunciou o Ano da Fé? Ele juntou 2 coisas importantes, que é importante a gente saber. A primeira delas é que já são 50 anos do início do Concílio Vaticano II, que foi o maior acontecimento da igreja no século XX. Eu não sei se todos entendem o que é um concílio. Um concílio universal, chamado ecumênico. É uma reunião onde o Papa convoca todos os bispos do mundo. O concílio começou no ano de 1963 e terminou em 1965. Foram 3 anos de reuniões. O Papa com todos os bispos do mundo é uma apoteose. Na época eram 2.600 bispos, hoje já são 4.000. Então o Papa quis celebrar os 50 anos do começo do Concílio Vaticano II com o Ano da Fé. E também 20 anos do Catecismo da Igreja Católica. Esse catecismo que é o documento básico da fé católica, que o Papa João Paulo II aprovou em 1992.
e que, portanto, em 2012 completou 20 anos. Bom, o Papa Bento XVI falou muito da importância do catecismo para esse ano da fé, e o Papa falou muito da importância do Concílio Vaticano II e dos seus documentos, que nós vamos viver esse ano. Então eu gostaria, até de homenagem a ele, até de gratidão a ele, por um homem que entregou a sua vida a Deus totalmente, até sentir que não tem mais forças. Eu gostaria de ler para vocês aqui algumas coisas que ele colocou para que a gente observe neste ano da fé. Vocês sabem que ele emitiu um documento que ele chamou de Porta Fidei, em latim quer dizer a porta da fé. E ele começa dizendo assim: a porta da fé é a porta que nos introduz na vida de comunhão com Deus e permite a entrada na sua igreja. Então, a fé é a porta que nos faz entrar na igreja, estar em comunhão com a igreja e estar em comunhão com Deus. Ele diz assim: ao longo deste tempo, manteremos o olhar fixo sobre Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É uma citação da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé é Cristo. A nossa fé não é um documento da igreja. A nossa fé não é simplesmente a Bíblia. A nossa fé é o próprio Deus. Cristo é o autor, o consumador da nossa fé. E o Papa quer que então a gente siga esse ano olhando para Jesus Cristo. Bem, depois ele chama a atenção que é muito importante conhecer os fundamentos da fé. E aí o Papa coloca a importância do catecismo da igreja. Ele diz exatamente o seguinte, eu quero ler para vocês. O Papa diz assim: é precisamente nesta linha que o ano da fé deverá exprimir um esforço em prol da descoberta e do estudo dos conteúdos fundamentais da fé, que tem no catecismo da Igreja Católica a sua síntese sistemática e orgânica. Então prestem bem atenção, o Papa está dizendo que os fundamentos da fé, a doutrina da igreja, está de maneira organizada, sistemática no catecismo da Igreja Católica. Ele diz: nele, de fato, sobressai a riqueza de doutrina que a igreja acolheu, guardou e ofereceu durante os seus 2000 anos de história. Veja, o catecismo tem, diz o Papa, tudo que nesses 2000 anos de história a igreja guardou, colheu, e a gente tem que conhecer. Se você é catequista, se você trabalha na igreja, se você coordena um grupo de oração, se você é professor de teologia ou de catequese, você tem que usar o catecismo da Igreja Católica. Nós não podemos ensinar aquilo que a gente quer, não. Nós temos que ensinar aquilo que a igreja ensina, e aquilo que a igreja ensina está no catecismo da Igreja Católica.